Ô Farinazzo, e assim, o Trump deu prazo e o Irã rebateu falando o seguinte, Trump, se você acha que a gente vai aceitar o acordo de paz, não vamos. E, aliás, se você vier pra cima, as portas do inferno se abrirão para os Estados Unidos. Existe alguma arma que o Irã tá guardando as 7 chaves que a gente não sabe? O Irã tá guardando ainda força, digamos, potência balística que a gente ainda não conhece, Farinazzo? Você tem conhecimento sobre isso? Tá, porque os mísseis de cruzeiro no Irã não apareceram, né? O que é um míssil de cruzeiro? Míssil de cruzeiro, a grosso modo, são mísseis que eles têm uma trajetória tensa, a trajetória dele é reta. Então, ou ele vem acompanhando o terreno, ele vem, voa rente a linha de água do mar, etc. Numa altura bem baixa, difícil ser plotado. Só que é mais fácil ser abatido porque a velocidade dele é menor. Você tem mísseis balísticos, segue a trajetória balística, né? Ele faz isso aqui, ó, sobe e tal, e depois desce. O míssil balístico, ele não tem tanta precisão, mas ele é mais difícil de ser alvejado porque ele vem numa velocidade maior. Já os mísseis de cruzeiro é mais preciso, porque geralmente tem um radar de guiagem final. Bom, eu já chamo direto o nosso professor, né? Leonardo Só que a velocidade dele é muito menor, você tem como atingir, ontem, eu chamei ele de novo hoje, derrubar ele antes. O Irã não apresentou ainda uma boa parte dos mísseis de cruzeiro deles. Né, então eles têm muita coisa. Além de eles terem mísseis balísticos em grande quantidade... O que ele está querendo dizer com isso? É isso que ele vai fazer, professor Trevisan? Ninguém sabe. Seja muito bem-vindo, bom dia. Eles têm mísseis de cruzeiro, ninguém sabe a quantidade que ele tem. Por exemplo, mísseis antiaéreos portáteis, os tipos de Manpads. Quase não apareceu. Contente também de te ver por aqui o Irã na está usando uma tecnologia que é antiga, mas é eu te vejo na hora lá com o Toledo, gosto de ouvir, mas eu pego fora. Calor, apesar de ser uma tecnologia mais rudimentar e ter uma Fabíola, uma pergunta me faz uma dúvida, me traz uma dúvida. O míssil guiado por radar dá aviso. O radar emite ruído eletrônico, você tem condição de saber que está vindo um míssil aí. Míssil de calor não emite ruído nenhum, cara. Mas uma questão de uma bomba nuclear, o Irã pode ter isso escondido, as 7 chaves, ou você acredita que não? Eu não sei. Por todos os relatos que a gente viu até hoje, eles provavelmente não têm, mas eles sabem fazer. Eu acho que se precisar fazer, porque, sem dúvida nenhuma, a China e a Rússia estão quietas até esse momento. História, de certa forma, elas estão dando apoio. Eu vi hoje que o governo russo mandou uma mensagem para o Trump parar de fazer ameaças, como vem fazendo para o Irã. Deu 48 horas para você aceitar o acordo de paz. A Rússia e a China até o momento se envolveram nesse conflito? Se envolveram, mas você não vai ver nada. E eles não vão pôr no LinkedIn, nada disso. Uma situação eles estão ajudando o Irã com informações, com tecnologia, com telemetria arrasar uma civilização inteira, todos. A China provavelmente com produtos químicos. Se fosse um menino falando isso, um garotão falando isso, que ia arrasar o clube adversário, assim, um apoio explícito. Ô André, desculpe, mas a verdade o presidente norte-americano, os Estados Unidos acumularam muitos inimigos durante décadas. Eu sinto e esses inimigos agora viram uma grande oportunidade de fazer sangrar os Estados Unidos. Então, provavelmente a Coreia do Norte está ajudando o Irã. Eu tenho uma sensação ruim de que as negociações é provável que o serviço de inteligência da Turquia esteja ajudando o Irã, porque não interessa para eles o Irã fragmentado. Há milícias no Iraque ajudando o Irã. Há milícias no Irã, no Líbano ajudando o Irã. Há populações árabes descontentes com seus governos que são simpáticas ao Irã. Então, assim, eles comunicam é um mosaico. Uma série de coisas que ele não quer ouvir. Daí do Oriente Médio. E é muito difícil. Eu vou destruir numa noite inteira, numa única você descobriu o que vai... Como é que as coisas vão se comportar. Porque a gente vê muitos analistas aí que querem criar uma análise maniqueísta. Teve um incêndio na cozinha. Não é assim que as coisas funcionam. Então tá bom. Essas monarquias do Golfo, a gente pode afiançar elas que ele está atrás de um jornalista, elas conseguem dar algum bem-estar para essa sociedade. É uma verdade. Você vai para Dubai, né? Você vê que ninguém vai reclamar da vida em Dubai. A vida é boa. Que há um segundo piloto, há um outro piloto sim, cara, mas que não foi resgatado. Era, né? Nós talvez não saibamos exatamente quantos aviões americanos foram derrubados. O Irã segue atacando Dubai, segue atacando. Vamos até dar uma olhada no mapa aqui, vamos abrir a câmera. Vou levantar um pouquinho aqui para... O New York Times informou, o Washington Post informou com toda a cautela, custou 4 aviões, 2 helicópteros e 2 cargueiros.
Agora, Então, os países nós em olhamos volta para que isso, estão sendo atacados ali. talvez Aonde essas eles estão frases assim, localizados? tão Basicamente, grandiloquentes você tem aqui sejam as mais um bases sinal de americanas no norte fraqueza, do Iraque, Thaís, eles do que um sinal de Você força. tem Os Estados Unidos não podem fazer isso? Israel, Podem. o Kuwait, Podem. Tem uma Qatar, força que é a grande base incrível. americana, Está Bahrein, toda que era concentrada lá? Não. a sede Isso da pode Quinta ser Frota, feito e a Arábia numa noite? Saudita, Não. além dos Emirados Árabes. Não Todas há essas possibilidade de bases fazer isso. Eu Estados Unidos perguntei para 2 têm, militares que entendem do E assunto, essas forças desde militares? ontem, que ele pode... Ou esses países, precisaria eles muito têm mais algum força do que poder está lá, militar? precisaria uma Tem situação mais muitos planejada. São exércitos Então, vamos devagar. descompromissados. Se alguém não são quiser exércitos, uma assim, lembrança só, exércitos mais Dresden, cerimoniais, na Segunda de Guerra parada, Mundial, foi tirando os bombardeada Emirados, 5 que até dias e tenta, 5 né? noites Mas não são exércitos para que você poder pode confiar realmente que eliminar o seria perfil da uma cidade. força de choque. Nós Porque temos muito uma mais coisa força é você hoje, ter um não temos exército, não. outra ele ser uma força de Na choque. capacidade de Ter destruição, exército é uma assim, coisa. Qualquer país pode ter. sem Vai lá, medidas não compra temos uniforme não. pro cara, faz Então, quando regulamento, nós ele olhamos paga, para o isso, soldado talvez ele, nós estamos solto pra ele, diante faz de ele uma dar o tiro. frase Isso é uma coisa. forte, bastante Tem uma gendarme preocupante, aí, você não tem um mas exército sob de todos choque, os pontos de tem vista, capacidade de manobra, duvidosa. de tomar território, de Duvidosa, garantir mas não dá para território, dizer de que é um impor danos aos blefe, inimigos. porque a gente Exército, também não eles, sabe o todo que ele mundo fala que- pode ter aí Outra coisa, Farsão, eu guardado. entrevistei- Mas eu entrevistei é um impossível, major, eu achei muito importante isso que o Major senhor Rafael, falou, né? É impossível que tá ele sendo cumprir responsável essa até ameaça por que ele se faz, comunicar com os destruir brasileiros, porque ele toda fala uma bem o português, ele civilização numa mora lá. noite. É impossível ele Você fazer isso. conheça ele, eu já vi alguma entrevista dele. Veja Na bem, entrevista é Thaís, claro que ele fez uma propaganda, ele é porta-voz de Fabíola, Israel, se então ele você fez uma olhar propaganda para muito essa forte realidade, pró-Israel, com dizendo uma que inclusive devida Israel calma, tem uma das ele forças precisaria militares ter- de isso defesa já foi mais apontado eficientes em do artigos. planeta. E 4 que o Irã está vezes tentando mais atacar, poder de atacando fogo com do que muitos ele tem mísseis de agora. toneladas, Eu vou inclusive citar Israel, de memória e que Israel está um conseguindo artigo que eu li, se eu não me defender lembro muito mais, bem. foi no Washington Post ou no New York Eu queria Times, um dos entender dois. de você, se Né? Israel tem Típico força deles. para continuar se Fazendo defendendo, porque o Irã contas sobre continua o poderio de fogo, com isso seus tem uns mísseis 15 dias, apontados fazendo contas para sobre o Israel. poderio de fogo Se o que o norte-americano Major Rafael e trouxe é uma notando que verdade quem tinha absoluta razão, os ou dois, não. o artigo Israel dizia tem força exatamente para isso. continuar se Quem defendendo? tinha razão era o Pentágono. Camarada, eu Nós não estamos nunca, preparados, não dá para ser tomo desse jeito. palavras de outras Nós pessoas. temos que ter muito mais calma Esse senhor para diz ter aí, é o efetividade direito de dele, eu ataque. não meto nisso. Na minha Nós temos que opinião, lembrar que minha opinião, nos últimos situação 15 dias, da difícil. metade de março para cá, o Irã mudou O completamente sistema sua defensivo de capacidade de Israel. resposta. Será que assim, chega uma hora Nós que você não vimos tem mais os aviões poder americanos sendo militar para se atingidos, defender? abatidos, Não o sei Irã como é que é. atacando. Não tem sistema defensivo no mundo que segura chuva de Dimona, mísseis. que é uma central Durante nuclear algum tempo israelense, vai, o Irã, o mais grave de tudo, o segurar Irã alguma coisa ou multiplicando, outra, mas vai chegar uma dobrando hora que o negócio o vai ficar alcance bastante dos seus complicado. mísseis. Israel não tem O Irã profundidade atacou Diego estratégica. Garcia, O Irã é 70 vezes 3.800 maior que quilômetros Israel. de Teherã, Não no Líbano. segura Israel e Uma os Estados base- Unidos. Desculpe interromper, Mas mas já fazendo mesmo uma assim a situação provocação. americana não está muito boa, não. Fazer uma provocação para o senhor Eu já em acho cima do que a Fabiola Que a melhor falou. coisa Bom que seria dia, antes de feita mais nada. agora O senhor tem razão, o é senhor um citou acordo de Dresden paz. dentro Israel de armamento se desvencilhar convencional, mas os Hiroshima objetivos desapareceu em americanos. um dia. Eu acho que E Israel aí tem a a sua pergunta, luta. eu sou acho uma particularmente, pessoa- vamos comentar depois, que Tem é uma visão bravata humanitária da dele coisa, mais porque temos uma, né? amigos Mas E como temos amigos árabes com também, equipamento iranianos, nuclear, a russos, história muda de ucranianos, figura. etc. Qual que é A o gente tem limite amigo- disso? O senhor acha que os Estados Então, o que Unidos, a que eu depender do penso? que aconteça Isso aí. com aquele maníaco Eu acho no que governo, Israel tinha que dar um pode, jeito de conviver com apelar esses países. Eu sei que é pra difícil, o que eu estou falando aí saída é nuclear quase em algum impossível de momento? se concretizar no momento. Mas é o que tem que ser Olha, feito. Uma boa luta em glória. pergunta, viu, Sakamoto? Uma Bom luta em dia, glória. cara. Israel tá ganhando O que eu com te isso. Não diria sei é o se tá ganhando seguinte, eu alguma acho que coisa, isso aí é entendeu? uma pergunta Indústria interessante sendo e exige uma destruída, as pessoas resposta tendo que que deixar a o país, memória da gente está né, bem aeroporto, curta, a gente vai lembrar. Quando eu falar, você vai lembrar obliterado, imediato. É difícil. Quando a guerra da Ucrânia não acho estava a guerra saindo bom do negócio. controle, né? E a Europa ameaçou mandar tropas para a Ucrânia, o Biden ameaçou mandar fuzileiro naval para a Ucrânia, o Putin acabou com a história com uma frase: o primeiro que chegar eu aperto o botão. Todo mundo parou. Isso vale para os dois lados, Sakamoto. Isso vale para os dois lados. Então, a hipótese de uma guerra nuclear hoje, com a capacidade dos mísseis intercontinentais, como eles estão, é não querer mais ver o lado obscuro da Lua, para brincar com a notícia de hoje. Aí não vai precisar mais ver, porque vai desaparecer. De alguma forma, a hipótese de que possa usar um armamento nuclear, ela tem que estar sempre medida pela palavra dissuasão. E o outro lado vai ficar quieto, vai ficar parado. Então, portanto, eu imagino que esse limite não vai ultrapassar, porque tem uma coisa, viu? Tua pergunta me fez a cachola funcionar de um outro jeito. Para ataque nuclear,
precisa 4 autoridades. Não é um só que faz. São 4 botões que têm que ser apertados, dos 2 lados, exatamente para segurar a fera, seja ela quem for. Então, portanto, eu desconfio muito que as autoridades militares americanas que têm que apertar o botão, o façam. Porque eu acredito que eles sabem muito bem aquilo que o Joe Kent disse, aquele que era contra terrorismo e saiu xingando, saiu batendo a porta e dizendo o Irã não nos fez nada. Eu acho que os militares americanos sabem exatamente disso. A demissão do general comandante do Exército tem muita coisa para ser revelada a Sakamoto. Eu acho que os militares americanos têm a exata dimensão de que com certas coisas não se brinca. Agora, professor, o governo do Irã pediu para que a população faça um cordão humano para proteger justamente as usinas de energia do país. E a gente fica imaginando a situação e pediu justamente para que a população lute e disse que a população está ao lado do governo neste momento para lutar pelo país. Como é que o senhor vê essa resposta do Irã à ameaça dos Estados Unidos? Olha, essa resposta está junto com 2 coisas, Fabíola. Primeiro, que qualquer autoridade do Irã hoje, seja ela quem for, um guarda florestal, qualquer autoridade hoje do Irã sabe que ele pode morrer. E que já tem, o sucessor dele está definido os 3 seguintes. E ele não deixa o posto. Crianças de 12 anos de idade, matéria fantástica do Guardian, criança de 12 anos de idade se inscrevendo para lutar pelo país. As ruas lotadas. A matéria nós já comentamos aqui, Fabíola, a matéria do Financial Times fantástica, entrevistando oposicionistas nas cidades grandes do Irã. Não, agora não somos mais oposicionistas. Agora é a tal da civilização que o Trump diz que quer destruir. Fabíola, nós não entendemos bem isso. Para nós é difícil. O que significa uma sociedade religiosa? O mundo de cá tem outra mentalidade. Há muitos anos atrás, alguém me falou uma frase sobre o Irã que eu acho fantástica. Olha, Leonardo, entende de outro jeito, porque o Irã não teve Revolução Francesa. Presta atenção nisso. Eles têm uma cabeça do século VII. Eles vão morrer por lá. E isso, para nós, é difícil entender, mente iluminista, tudo isso. Agora, para eles é uma outra realidade. Portanto, de alguma forma, isso que você chamou a atenção é fundamental, Fabíola. 14 milhões em torno das usinas. Imagine você a noção se uma usina dessas é atacada e mata. Imagine você. De alguma forma. E para o regime interno, é uma prova inegável de uma consistência, prova inegável de que o regime, atenção, sai fortalecido. A sacada do Gideon Rachman tem toda a razão. Cuidado, o Irã está saindo fortalecido, tem 15 dias isso. E cada dia que passa parece mais sensato dizer uma coisa dessa. Vai lá, Josias. O som do Josias. Esse ultimato do Trump, em poucas horas, pode virar mais um penultimato, né? Pode mudar a retórica a qualquer momento. Quer me parecer que ele está querendo forçar o Irã, o regime iraniano, a aceitar essa proposta intermediada pelo Paquistão, que prevê basicamente 3 coisas, né? Primeiro, um cessar-fogo, e durante os 45 dias que vigoraria esse cessar-fogo, o Estreito de Hormuz seria aberto e haveria uma negociação para limitar as ambições atômicas do Irã. Agora, se formos considerar objetivamente, o Trump está forçando o Irã a aceitar algo que existia exatamente o que existia antes da guerra. O Estreito de Hormuz estava aberto e antes do bombardeio, do início do bombardeio, há 5 semanas, o Irã estava sentado em torno de uma mesa para discutir o seu programa nuclear com os Estados Unidos. Essa megalomania
que está conduzindo em termos práticos, a um fracasso, que o Trump está exigindo algo que existia antes da guerra, né? Isso pode levar, a despeito de, eventualmente, o ultimato ser mais um penultimato, pode produzir um descontrole, um ataque qualquer que leve a uma falta de administração do conflito, a que o conflito fuja do controle, se é que já não fugiu? Essa pergunta é boa, sabe por quê? Porque você está desenhando os campos de saída para o Trump. Isso é que é legal do que você falou, Josias. É o penultimato, todos eles viram penultimato, eu já usei, meus alunos riram para burro, eu citei a fonte, foi o Josias que falou. Né? É o penultimato, mas de alguma forma, o que você desenha, Josias, é uma saída para o Trump. Me chamou muita atenção, aliás, a Folha traduziu hoje um pedaço do artigo. O artigo do Ross Douthat no New York Times de ontem, dizendo o seguinte, né, basicamente o seguinte: Trump procura culpados. Ele já fez isso com a Pam Blonde, com a secretária de Justiça, fez isso com a secretária de Segurança por causa do ICE, a Noem, e agora ele está desenhando isso para cima do Reg 7. Não fui eu que errei. Ele está fazendo um desenho. O Ross Douthat no New York Times, vale a pena ver. Ele já desenhou jogar a culpa em quem? É o que você disse. Como é que ele vai fazer para sair desse buraco em que ele se meteu? Porque é exatamente o que você falou. As condições que estavam sendo discutidas naquela quinta-feira em Genebra, né? E que ele passou por cima e atacou, não sábado, quando o Irã tinha feito exatamente essa oferta. A oferta do cessar-fogo preocupa o Irã, porque o Irã quer, de alguma forma, algo mais concreto para reconstruir o país. O Irã quer alguma ajuda para reconstruir os bombardeios. De alguma forma, o Irã também quer uma discussão mais séria sobre o formato do processamento nuclear. Josias, a gente esqueceu isso. A pedido do Irã, quem compareceu nas reuniões de Genebra, atenção, a pedido do Irã, foi o Rafael Grossi, que é o presidente da IEA, da Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã quer ser vigiado, mas quer ter sua estrutura de energia nuclear montada. De algum modo, quem tem mais arquitetura de negociação é mais o Irã. Nós estamos vendo claramente a ausência de adulto na sala. Trump, ele só tem em volta dele bajuladores. A expressão não é minha, é do Ross Douthat. E esses bajuladores erram feio. Ou fazem negócios, que é o caso do Peter Hegseth. Aí é outra história. Ou fazem negócio. Então, quando nós olhamos para essa história, talvez a gente esteja olhando para um final que é meio trágico, né? De uma desidratação de autoridade. Eu não sei. O perigo maior não está em bombardear o Irã. O perigo maior vai ser que tipo de solução o Trump vai imaginar para o petróleo de $100 o barril daqui a 2 meses, mesmo que a guerra termine. E ele sabe disso. O Fundo Monetário Internacional avisou isso ontem. Cuidado, repetiu ao CDE. Olha o que vai acontecer com os preços. Olha o que vai acontecer com o desenvolvimento econômico neste ano. Presta atenção. Já imaginou como ele chega na eleição? Sakamoto, você lembrou, com razão, do mundo nuclear. Bomba nuclear para Trump não é o Irã. Bomba nuclear para Trump é o petróleo. É o preço do petróleo, é o preço do combustível, é o bolso perto de outubro. Isso vai durar bastante, isso não se resolve em 1 mês. O professor Trevisan precisa dar aula depois dessa aula que ele já deu aqui pra gente. Obrigada, professor, por estar aqui conosco. Um bom dia, bom trabalho. Até. Eu é que agradeço vocês, porque o assunto com vocês é bom. A cachola funciona com vocês. É bom, isso é ideal, é isso mesmo. Eu é que aproveito, não. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado. Obrigada. Até mais. Nossa aula de Inter. Obrigado, aqui. professor.